Oi, tudo bom? Professor Marco aqui. Esse vídeo está ajudando você? Então nos ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no nosso canal, dê o like aqui, lembre-se de compartilhar nas suas redes sociais e também clicar aqui no sininho para você receber as notificações. Se você ajudar, mais pessoas serão ajudadas. Bons estudos! Olá, bem-vindo, bem-vinda. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais e verificar uma das limitações da taxa interna de retorno e como que ela está relacionada ao fluxo de caixa incremental, aquele que nós já vimos lá no VPL também. O uso do método da taxa interna de retorno, ele deve ser focado na análise da viabilidade de projetos isolados ou independentes. Então, aqueles projetos que não estão relacionados, se eu faço um, eu não estou excluindo o outro. A TIR não é o melhor método para comparar esses projetos mutuamente excludentes e também com investimentos diferentes. Aquele projeto que lá no período zero eu vou desembolsar um valor e comparar com outro projeto onde eu vou desembolsar um outro valor. Não é o melhor método. No entanto, como a TIR ela tem essa vantagem de ser uma taxa percentual, muitas vezes ela é utilizada, é calculada também. Então, o que se faz é utilizar essa metodologia do fluxo incremental para poder lidar com essa limitação da TIR na hora de comparar esses projetos mutuamente excludentes. Vamos ver um exemplo aqui. Olha lá, eu tenho essas três alternativas. A taxa de mínima atratividade é 6% ao ano, a vida útil é de 10 anos e não há valor residual. Então, esses são os investimentos iniciais. E depois esse fluxo anual aqui, ele é replicado por 10 anos. Então vamos dar uma olhada aqui na planilha. Eu desenhei aqueles três projetos, o fluxo de cada um deles e calculei a TIR, aquela forma que eu já mostrei para vocês, a função TIR. Lembrando que eu seleciono todo o fluxo, incluindo o fluxo do período zero, para utilizar a função TIR. Tá? Então está aqui, ó. Cheguei na TIR. Projeto A é o que tem a maior TIR. Todos os projetos, vejam que todos eles têm TIR maior do que a TMA de 6%, que foi dada lá no enunciado do exercício. Então, todos eles seriam viáveis, mas aqui eu estou considerando que eu iria fazer somente um desses projetos. Então, pelo método da TIR, eu escolheria o projeto A. Tá? E o projeto C é o que deu a menor taxa interna de retorno. Lembrando que essa taxa aqui é aquela que vai fazer com que o VPL seja zero, tá? Então, se eu calcular o VPL com essas taxas aqui, vai dar zero. Agora, olha só que interessante. Eu vou calcular o VPL com a TMA de 6%, né? Que é o que o enunciado nos oferece lá como a outra alternativa de comparação. Vamos ver como é que fica? VPL, estou utilizando a função do VPL, ok? E estou calculando aqui para esses três projetos. E olha lá, deu o contrário. O VPL do projeto C foi o maior e o do projeto A foi o menor. E agora? Eu tenho sinais inversos aqui que cada um desses métodos está me dando. Se eu for pelo VPL, eu devo escolher o projeto C. Se eu for pela TIR, eu devo escolher o projeto A. E agora, como é que fica? Então, esses foram os resultados que nós encontramos para TIR e para VPL. E fica essa dúvida, qual que eu devo escolher? Bom, havendo divergência entre os dois métodos, eu devo sempre escolher aquele projeto que é apontado pelo VPL. Tá? Esse é o problema da TIR, como eu estava falando, ela é limitada na hora que eu estou olhando alternativas e comparando essas alternativas e elas têm investimentos iniciais diferentes. Tá? Uma das limitações aqui da TIR, e por isso que esse método ele vai dar uma resposta incorreta, é que o investimento inicial da alternativa A ele é menor. Aqui na alternativa C, embora a TIR seja menor, o investimento inicial e os fluxos eles são maiores. E isso, consequentemente, vai trazer um VPL maior quando eu desconto a taxa lá de 6%. Bom, e o que eu poderia fazer então para resolver esse conflito entre os dois métodos, da TIR e do VPL? Eu teria que fazer o fluxo de caixa incremental. Assim como eu já fiz lá na aula do VPL, eu vou fazer aqui, eu escolhi somente os projetos A e B para calcular esse fluxo de caixa incremental.
Então, lembrando que no fluxo de caixa incremental nada mais é do que diminuir um fluxo do outro, e eu vou responder a seguinte pergunta. Olha, vale a pena eu investir a mais para fazer o projeto que tem um fluxo inicial, uma saída maior no fluxo inicial? Né? Então, vale a pena eu fazer o projeto B, onde eu vou gastar 10 mil a mais em comparação ao projeto A? Então, é como se eu analisasse um fluxo hipotético, onde é justamente essa diferença entre o A e o B. Então, eu tenho uma saída aqui de 10 mil e depois eu tenho entradas de 1.488, que é justamente a diferença entre 3.116 menos 1.628. Tá? Então, aqui eu estou analisando B menos A, né? B menos A. Então é sempre o projeto com saída maior menos o projeto com saída menor. Tá? É assim que geralmente se faz o fluxo incremental. Então fiz esse fluxo incremental aqui e cheguei numa TIR de 7,97. Agora essa TIR que eu calculei aqui, ela é maior do que a minha TMA de 6%. Logo eu concluo que gastar mais, ou seja, fazer o projeto B, é viável também. Tá? Então, mesmo a TIR do projeto A tendo dado maior do que a TIR do projeto B, eu não devo me basear nessa análise somente da TIR de cada um dos projetos. Eu devo calcular esse fluxo incremental e aí olhar para a TIR do fluxo incremental. E aí comparar essa TIR do fluxo incremental com a minha TMA. Se essa TIR aqui é maior do que a TMA, então eu devo fazer o projeto de maior desembolso, no caso aqui o projeto B. Então, essa análise do fluxo incremental me mostra que o projeto B é melhor do que o projeto A, ok? Essa é a forma correta de fazer essa análise da taxa interna de retorno utilizando o fluxo incremental. Agora eu vou mostrar aqui abaixo para vocês aquelas tabelas como eu tinha feito quando eu mostrei o primeiro exemplo lá da TIR para vocês. Né? Eu calculei uma tabelinha lá com vários TMAs e fui calculando o VPL. Estou fazendo a mesma coisa aqui para o projeto A e para o projeto B. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Ó, quando eu utilizo uma TMA de 6%, que é aquilo que a gente já tinha visto, o VPL do projeto B é maior do que o VPL do projeto A. Agora, se eu utilizar uma TMA de 9%, o VPL do projeto B passa a ser negativo e o do A positivo. Tá? Então, isso aqui reforça mais uma vez a importância de eu utilizar o método do VPL como critério final de decisão. Tá? Sempre pelo método do VPL. E agora, com essas duas tabelas, eu posso montar aquele mesmo gráfico que eu já tinha apresentado para vocês. Agora, eu tenho dois projetos, o projeto A e o projeto B, no mesmo gráfico. É esse gráfico que eu mostro agora. Então vejam que, à medida que eu vou diminuindo aqui a minha taxa de desconto, eu tenho um VPL maior para o projeto B. À medida que eu vou aumentando a minha taxa de desconto, e a partir de um determinado momento, o VPL do projeto A passa a ser maior do que o do projeto B. E esse ponto aqui, onde essas duas retas se cruzam, essa intersecção, nada mais é do que o valor que eu acabei de calcular aqui nesse fluxo incremental, 7,97. Estão vendo? Então, esse ponto aqui, uma taxa de desconto de 7,97 vai fazer com que eu seja indiferente a fazer o projeto A ou o projeto B. Tá? Se eu tenho taxas de desconto menores do que essa aqui, então eu vou fazer o projeto B. Se eu tenho taxas de desconto maiores do que essa aqui, então eu vou fazer o projeto A, mas limitado até um determinado momento aqui, onde ele vai ter um VPL negativo também. Tá? Então, reforçando aqui, o critério de decisão final é o do VPL, mas geralmente eu calculo a TIR porque ela tem esse benefício de ser uma taxa percentual. É bom para comparar com outras alternativas de investimento. Mas quando eu tenho essa situação de projetos que são excludentes, eu estou comparando projetos que têm investimentos iniciais diferentes, eu tenho que sempre fazer o fluxo incremental dos projetos. Então a maneira correta de resolver esse problema seria fazer o fluxo incremental, e eu vi lá que o fluxo incremental de B e A é 7,79, então B é melhor do que A,
e eu deveria fazer também entre todos os projetos, eu deveria fazer entre C e B também. Se eu fizer o fluxo incremental entre C e B, eu vou ver também que esse fluxo incremental é maior do que a TMA, então C é superior a B. Agora, se eu fosse direto olhar para o VPL, eu não precisaria fazer nada disso aqui. Eu vou olhar o VPL, como eu já mostrei lá no início para vocês, o VPL já me deu a resposta correta. Mas, novamente, a TIR ela sempre é utilizada pelo fato de ter esse benefício de ser uma taxa percentual. Então, é mais um insumo para análise. Bom, nós ficamos aqui então. Eu desejo bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau!